A história do Brasil, de Minas, da Inconfidência Mineira e de Ouro Preto está contada no Museu da Inconfidência. Ouro Preto é a primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Nacional. Também é considerada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. Cosmopolita desde o início, ao longo de sua história, Ouro Preto atraiu uma infinidade de pessoas, misturando culturas, tradições, costumes e lendas. Desse movimento surgiu uma sociedade dinâmica e culturalmente misturada, ou, como gostavam de definir os modernistas de 1922, uma das raízes do Brasil. O declínio da exploração do ouro e a decadência da Vila Rica, a partir do final do século XVIII, levaram à Inconfidência Mineira. Este movimento político, de inspiração iluminista, idealizado pelas elites mineiras da época, desejava a independência de parte do Brasil. O objetivo final era a criação de uma nova nação, livre dos tributos exagerados e das amarras ao desenvolvimento interno, impostos pela coroa portuguesa. Antes que a revolta acontecesse, os conspiradores foram delatados. A maioria foi presa e deportada para a África. O alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi considerado o líder do motim. Sua pena foi mais cruel. Foi enforcado no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, e esquartejado para servir de exemplo à população. Seus restos mortais expostos pelas vias e praças das vilas mineiras. Sua cabeça ocupou o centro da atual Praça Tiradentes, em Ouro Preto. Somente após a independência do Brasil, a Inconfidência Mineira começa a ser vista como símbolo das lutas nacionais. Em Ouro Preto, o primeiro monumento em homenagem aos inconfidentes é a coluna Saldanha Marinho, inaugurada em 1867. Com a proclamação da República, em 1889, os inconfidentes passaram a ser mártires da nação. Ouro Preto recebe, em 1894, o monumento em homenagem a Tiradentes. A Praça Central recebe o nome do mártir brasileiro, Praça Tiradentes. Em 1897, Ouro Preto deixa de ser a capital de Minas Gerais. A cidade enfrenta, então, uma melancólica decadência. No início do século XX, gradativamente, Ouro Preto passa a ser reinterpretada como patrimônio nacional e um dos berços culturais da civilização brasileira. O destaque é a década de 1930, quando se iniciam as políticas culturais no Brasil. Em 1936, o presidente Getúlio Vargas apresentou o projeto de repatriação dos restos mortais dos inconfidentes e a criação de um panteão para homenageá-los. Uma comitiva foi enviada para países africanos no resgate dos despojos. O local escolhido para abrigar o panteão é a antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica. O edifício foi projetado em 1782 pelo então governador da Capitania de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, inspirado pelo Capitólio Romano. A demora nas obras levou à criação da primeira loteria do Brasil, a fim de angariar fundos para a construção. O prédio é finalmente inaugurado em 1855. Seguindo o esquema tradicional português, a Câmara funcionava no segundo andar e a cadeia no primeiro. Em meados dos anos 1880, a Câmara mudou-se para seu prédio atual. O antigo prédio passou a servir apenas como cadeia pública. Em 1907, foi reformado e transformado em penitenciária estadual. Na década de 1930, a penitenciária foi transferida para a cidade de Ribeirão das Neves. O prédio começou a ser adaptado para receber o Panteão dos Inconfidentes.
Em 16 de junho de 1938, chegaram à estação ferroviária de Ouro Preto as urnas com os restos mortais dos primeiros 6 inconfidentes repatriados. Com grande solenidade, as urnas foram levadas em cortejo até a matriz de Nossa Senhora da Conceição, onde permaneceram até o término das obras do Panteão. O então presidente Getúlio Vargas participou das celebrações e discursou em frente à matriz. Ainda em dezembro de 1938, Getúlio Vargas assinou o decreto de criação do Museu da Inconfidência. O Panteão dos Inconfidentes foi inaugurado no dia 21 de abril de 1942, durante as cerimônias dos 150 anos da Sentença dos Inconfidentes. O Museu da Inconfidência foi inaugurado 2 anos depois, em agosto de 1944, quando se comemoravam os 200 anos do nascimento do poeta Tomás Antônio Gonzaga. Além da história da Inconfidência Mineira, o Museu da Inconfidência reúne exposições relacionadas à vida e ao contexto social de Minas Gerais. Acompanhe essa série de vídeos que mostra o Museu da Inconfidência, sua história, suas exposições e sua importância para a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais e o Brasil.